Vamos continuar então os nossos trabalhos, depois deste pequenino momento de café, com um tema extremamente importante na atualidade, que tem a ver com a mobilidade e com os transportes. Um tema que está em cima, que percorre os telejornais, os jornais, acima de tudo por uma decisão tomada há muito pouco tempo no Conselho Metropolitano sobre o passe único na região de Lisboa, um passe de 30 euros para a zona urbana de Lisboa e 40 euros para o resto da coroa da área metropolitana. O que significa que, no caso de Loures, alguém que queira, alguém que queira ir para Mafra ou para Palmela, com um passe de 40 euros consegue fazer estas deslocações em todos, ou supostamente em todos os modos de transporte. E, portanto, aquilo que hoje aqui vamos debater, e eu agradeço desde já a dois dos principais intervenientes neste processo, o José Mendes, porque é o Secretário de Estado neste momento dos Transportes e, de facto, tem tido um papel extremamente importante neste processo todo, nomeadamente agora há pouco tempo na condução do Orçamento Geral do Estado, em cativar verbas para este passe, e o Miguel Gaspar, que tendo sido já adjunto do José Mendes, neste momento ocupa o lugar de vereador da Mobilidade e Transportes da Câmara Municipal de Lisboa e tem sido uma peça extremamente importante na montagem de todo este processo. O Conselho Metropolitano, que é presidido pelo camarada Fernando Medina, tem tido um trabalho muito importante e de articulação não só com o Governo, mas com os 18 municípios da área metropolitana, e sabemos que na área metropolitana 9 dos municípios são do Partido Socialista, mas os outros não são, e portanto esta condução, esta articulação tem sido extremamente importante. Neste momento estamos a articular a rede, porque temos que lançar os concursos de concessão dos transportes no próximo ano. Estamos a desenhar a rede para que de facto a oferta possa ir ao encontro das necessidades de todos os utentes. E portanto, como o debate vai ser a seguir a parte mais importante de interação com todos vós, eu, não me alongando muito mais, vou passar aqui a palavra ao José Mendes para, numa pequena intervenção, esperemos que um pouco menor do que a do Eduardo Cabrita, faça aqui uma intervenção que permita depois interagir com aí esse lado. José Mendes. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Agradeço muito o convite para estar aqui hoje. É de facto um prazer voltar aqui a esta zona do país. Eu já não andava por aqui há algum tempo. Na minha juventude, isso estamos a falar há 30 e tal anos. Joguei futebol ali mais abaixo um bocadinho no Alverca e, portanto, ando aqui pelos campos da região. Bom, uma perspectiva um bocadinho mais nacional, que eu depois sei que o Miguel, com certeza, endereçará o tema mais da área metropolitana e que até é mais importante, ou releva mais aqui para o Concelho de Loures. Em termos nacionais, aquilo que nós nestes 3 anos procurámos fazer no Governo pode-se resumir em 2 palavras. A primeira foi recuperar o sistema de mobilidade e de transportes e depois a outra foi iniciar um processo de reforma que era absolutamente necessário. E quanto ao recuperar, é importante dizer que, enfim, muitas áreas da governação do país deram-se saltos importantes, substanciais, na área do abastecimento da água, das águas residuais, da recolha dos resíduos, tudo isso, mas de facto nos transportes as coisas foram andando um bocadinho de forma incremental, ou seja, não se estruturou o nosso sistema de transportes para uma procura que cresceu muito, para um maior número de automóveis, para mais emprego, enfim, para mais atividade económica, o que significa que chegámos a um modelo de mobilidade e de transportes com muitas deficiências. E aquilo que infelizmente aconteceu foi que ao longo de toda uma legislatura, a legislatura anterior, parece que se iniciou um processo, parece-me que um processo muito intencional de destruir o sistema de mobilidade e de transportes, transporte público que existia em Portugal. Só para terem uma ideia, nas empresas públicas de transporte do Estado, portanto, refiro-me ao Metro Lisboa, refiro-me à Carris, que agora está na Câmara, mas que estava no Estado antes, ao Metro do Porto, à STCP, à Transteja, à Solflusa, foram retirados cerca de 1000 trabalhadores. 1000. Num sistema tiram-se 1000 trabalhadores. Cada trabalhador, se trabalhar 8 horas por dia, são 8000 horas de trabalho todos os dias que são retiradas ao sistema. E, portanto, ou as pessoas não estavam lá a fazer nada e não fazia falta nenhuma, ou então estavam a fazer alguma coisa e com certeza que estavam, e o sistema fica, de facto, a funcionar muito melhor. Começou-se a cortar na manutenção, na oferta, a redução de 25% da oferta, e, de facto, dá a ideia que se estava a criar, a secar, a emagrecer um sistema para depois avançar para a respectiva privatização.
E deixa-me dizer que eu não tenho nada contra empresas privadas, nem empresas de transporte privadas, não há problema nenhum em relação a isso. O que já me faz confusão é pegar em empresas que são empresas do Estado, que são empresas públicas, que prestam serviço público, o transporte é um serviço público, e que se levem essas empresas ao tapete de forma a depois fazer um bom negócio de entrega das empresas, e o negócio que depois é leonino, porque para a recuperação o Estado volta a pagar. Portanto, o Estado tem uma empresa, emagrece a empresa, vende-a barato e depois vai pagar para fazer crescer a empresa outra vez. E de facto, essa foi a situação que nós encontramos e foi preciso parar isso. Eu sei que as pessoas gostam de falar de reversões, as palavras, enfim, mas a verdade é que foi preciso travar esse processo. Porque se não travássemos esse processo, hoje o sistema de transporte, sobretudo nas áreas metropolitanas, era absolutamente caótico. E ele está longe de ser perfeito, mas eu acho que não é caótico hoje. Bom, o primeiro processo foi recuperar o sistema. O segundo processo, reformar o sistema. E reformar o sistema, quer queiramos, quer não, no fim do dia, precisa de dinheiro. Portanto, foi preciso fazer regressar o investimento ao sistema de mobilidade de pessoas e de transporte de bens em Portugal. O que significa que é preciso gerir bem os recursos públicos, é preciso que quem tutela o setor faça o seu trabalho em termos de lutar por mais recursos para esta importante área, não é? E depois começar a investimento que fizemos regressar agora o investimento às redes de metro, quer no metro de Lisboa, quer no metro do Porto. Saberão que o maior processo de frota de autocarros que está a decorrer em toda a Europa está a decorrer em Portugal. São mais de 500 autocarros que estão a ser de empresas públicas e de empresas privadas com o apoio do Estado. Estamos a falar de investimento de 150 milhões de euros e, portanto, estão a ser trocados por autocarros novos, naturalmente, e também mais eficientes do ponto de vista ambiental. E, portanto, há todo aqui um processo de requalificar o nosso sistema de mobilidade com recursos públicos. Um outro tema da regulação, da reforma, é que o sistema de transportes era gerido de forma muito centralizada em Portugal. A autoridade de transportes em Portugal era o IMT, o Instituto da Mobilidade e Transportes. E o IMT tomava decisões, ou era suposto, não as tomava, mas era suposto tomar decisões sobre a paragem de autocarro em Freixo de Espada à Cinta, que é uma coisa um bocadinho estranha, não é? Como é que alguém num gabinete aqui em Lisboa consegue decidir o transporte em Trás-os-Montes, ou no Minho, ou no Algarve, ou em Loures? Porque nós sabemos que mesmo estando na área metropolitana, uma coisa é aquilo que é o poder local, aquilo que é o poder autárquico, aquilo que é a gestão do território, aquilo que são as necessidades das pessoas, e outra coisa são os gabinetes que estão na cidade, que têm muita distância face aos problemas do terreno. E, portanto, aquilo que se fez foi justamente colocar no terreno a descentralização da gestão dos transportes, ou seja, do papel que nós chamamos de autoridade de transportes. Hoje, as autoridades de transportes estão descentralizadas nas áreas metropolitanas e nas comunidades intermunicipais e nos municípios. E é por essa razão, e este é o outro tema da reforma do sistema, é que é possível hoje, através de uma dotação que nós achamos que é substancial face ao que acontecia no passado, eventualmente temos que a fazer crescer ainda, passar essas verbas para as autoridades de transporte, no caso concreto aqui para a Autoridade de Transporte Área Metropolitana de Lisboa, para que possam desenhar sistemas de tarifários e sistemas de bilhética que respondam melhor às necessidades da população. O tema dos 30 e dos 40 euros nos passos é uma decisão da área metropolitana, não é do Governo. E, portanto, o mérito está todo na área metropolitana. Aquilo que compete ao Governo é pensar assim. Hoje há um conjunto, eu vou usar um chavão, que é externalidades negativas, ou seja, são consequências, impactos do sistema de mobilidade. E nós sentimos todos os dias. São os congestionamentos, são os transportes cheios, é a poluição, é o ruído, são os gases de efeito de estufa, isso existe. E, portanto, aquilo que nos compete enquanto Estado é criar modelos que atraiam mais pessoas para o transporte público, mas atrair mais pessoas para o transporte público significa termos valores de espaços que sejam suportados pelas pessoas e significa também termos um sistema de transportes com a qualidade aceitável, desejável, não é? Bom, é isso que estamos a fazer no Orçamento de Estado para 2019. Está proposta uma verba de 83 milhões de euros e pela primeira vez na história de Portugal nós vamos ter, isto é feito por um governo socialista, vamos ter de facto um volume, um pacote, um envelope financeiro orientado para um programa que nós chamamos PARTE, que é o Programa de Apoio à Redução dos Tarifários. É isso mesmo, orientado para reduzir o tarifário, ou seja, para que as pessoas paguem menos para poderem andar de transporte público. Primeiro, porque o transporte público é um elemento de coesão territorial.
as oportunidades de emprego, de saúde, de educação, de cultura, não existem em todo lado, não são ubíquas, elas existem em localizações concretas. E, portanto, nós temos que ter um serviço público que leve as pessoas dos seus locais de residência até essas oportunidades. E quando não tivermos esse serviço a funcionar bem, de forma que, sobretudo, os mais carenciados possam suportar, significa que lhes estamos a subtrair oportunidades. Isso é que não podemos fazer, porque isso gera exclusão social. Vamos ver. Se não tivermos, vamos imaginar as pessoas, imaginar não é, a situação é concreta, vamos pensar nas pessoas que vivem na margem sul, onde, digamos, aqui a maior parte do emprego está na margem norte, portanto está em Lisboa e aqui a norte. Essas pessoas, se não tiverem um sistema de transporte que seja suportável, têm um pequeno problema, têm um estuário no meio. E nós não podemos gerar esse tipo de exclusão social. E na margem norte existem situações também semelhantes. E, portanto, é nessa lógica que vamos prever e que está previsto neste Orçamento de Estado, então, esse volume. Depois vamos ter aqui um modelo de repartição pelas autoridades de transporte do país, e está bom de perceber que quer a área metropolitana de Lisboa, quer a área metropolitana do Porto vão ter uma maior opinião, por uma razão muito simples, porque são aquelas que têm mais população, têm incomparavelmente mais população, e porque também são aquelas que passam por dia mais tempo nos transportes públicos, devido às distâncias, ao congestionamento, a tudo isso. E, portanto, naturalmente, que temos que fazer refletir nessa dotação essa realidade. Depois, as áreas metropolitanas, com esse volume e com aquilo que os municípios entenderem aportar ao sistema de transportes, vão desenhar os seus modelos no sentido de maximizarem. Às vezes dará para mais, outras vezes dará para menos. Agora, o que é preciso dizer aqui é que, no passado, o passado é na história de Portugal toda, nos 8 séculos anteriores, o valor colocado nas redes de transporte do país era zero, e hoje temos um pacote de 83 milhões de euros para financiar as redes de transportes. E para não me estender, este é que é o momento mesmo em que eu passo a bola, porque com certeza que o Miguel agarrará nestes 83 milhões de euros e fará deles aquilo que entender para servir as pessoas. E ao passar a palavra aqui para o Miguel Gaspar, que tem responsabilidades enormes na Câmara de Lisboa e que neste momento tem a tutela também da Carris, e quando sabemos que em Lisboa entram por dia 370 mil veículos, o que causa transtornos complicadíssimos na cidade, e que desses 370 mil, cerca de 67 mil entram por via da A8 aqui da zona de Louros, a Carris funciona neste caso como um veículo fundamental também na condução de todo este processo. Eu vou passar a palavra ao Miguel, mas dando-lhe já aqui uma dica, que é algo que penso que todos nós aqui queremos ouvir, é a Carris vem um pouco mais ao Conselho de Louros. Eu vou deixar essa resposta para o fim, que é para criar o suspense, então. Bom dia a todos. Deixem-me só começar deem-me 2 minutos só para começar de uma coisa que não tem nada a ver com isto. Eu, para quem não sabe, eu sou independente, não sou do Partido Socialista, integro o Executivo do Partido Socialista, mas queria começar exatamente por aí. E ia começar por aqui é dizer obrigado. Eu e os da minha geração, muitas vezes estamos desligados da política, estamos desligados daquilo como é que é o funcionamento dos partidos. Achamos que os partidos fecham em si mesmos e que têm dificuldade, por vezes, em chegar à sociedade. Não só tive o privilégio de participar, de ser adjunto de um gabinete de membro do governo, o secretário José Mendes, em que durante 2 anos fizemos muita coisa juntos, debaixo da liderança dele, o ministro Marcos Fernandes, mas como numa tarde de julho, para a minha surpresa, fui desafiado para esta aventura, talvez no ato de loucura do Fernando Medina, para integrar as listas do Partido Socialista à Câmara Municipal de Lisboa. E acho que é extraordinário aquilo que o Partido Socialista faz em Lisboa. Se olharem para aquilo que é os vereadores do Executivo Municipal, há uma grande participação de independentes, mas principalmente acho que há um exercício extraordinário daquilo que é feito o Eduardo Cordeiro, na altura estava à frente da Conselhia de Lisboa, da abertura do Partido Socialista à sociedade civil. Aliás, algo que está neste momento a fazer muito bem como Presidente da FAUL, e algo que em Lisboa continua a ser seguido pelo Sérgio Sintra. Eu acho que tenho o dever de dizer aqui obrigado, tenho aqui o dever de estar grato pelo desafio que me fizeram. É algo que é extraordinário para a minha vida. Espero conseguir retribuir como serviço público, mas essencialmente acho que é preciso louvar aquilo que é a coragem e a determinação do Duarte, aquilo que é a coragem e a determinação do Sérgio Sintra e o esforço que eles fazem para todos os dias abrir o Partido Socialista à sociedade civil. E sim, até me faz vontade de começar a pensar de facto em integrar também o Partido Socialista.
mas é de facto um momento de transformação do partido, deixar-lhes aqui estas palavras para eles. Bom, relativamente à questão da mobilidade, eu acho que vale a pena também, porque vem umas legislativas dentro de pouco tempo, fazermos um bocadinho o balanço. O Sr. Secretário de Estado já fez, estávamos aqui a falar um bocadinho do que é a diferença. Foi a Ana Paula Vitorino, portanto o mandato dela acabou em 2009, que quando aconteceram os últimos investimentos dos autocarros da Carris, os últimos investimentos e as últimas obras do metro de Lisboa, em que foi criado o Sub-23, em que foi criado o 418, que são os descontos para quem tem até 18 anos e para o Sub-23. E eu recordo-vos que quando a Ana Paula Vitorino deixa de ser Secretária de Estado dos Transportes, os passos do metro não estavam integrados, o metro e a Carris, isso eventualmente era um problema, mas um passo do metro rondava aos 19, 20 euros, o da Carris à volta dos 22 euros, e depois havia um desconto de 50% para estudantes. Portanto, um estudante em Lisboa pagava cerca de pouco mais de 10 euros pelo transporte público. O que aconteceu foi, como o Sr. Secretário de Estado já disse, passado o governo do PSD, muitas pessoas triplicou o preço dos transportes e para muitas pessoas quebrou para 3 quartos aquilo que era a oferta do sistema. Houve de facto uma enorme destruição do sistema de transportes, houve um enorme aumento de preços, houve um enorme fator de exclusão social e de quebra da acessibilidade e da confiança das pessoas no sistema de transportes. Mas mais do que isso, não se faz omelete sem ovos. Não sei se vocês têm noção o que é a estrutura pesadíssima do metro de Lisboa para recuperar os ritmos de manutenção. São estruturas muito pesadas, muito demorosas. Mudar as rodas de um comboio demora tempo. E já para não falar que é preciso encomendá-las, é preciso preparar as equipas, é preciso trazer tudo isto, recuperar isto. É uma tarefa hercúlea que foi feita por este governo e de facto começa a dar resultados. Mas eu gostava de facto também de destacar aquilo que foi o programa de governo e que deste governo em 4 prioridades muito fortes. O Estado forte, inteligente e moderno. Aqui dentro está a descentralização. É este governo que toma... Eu confesso-me ex-centralista. Eu quando entrei para o governo era daqueles que acreditava que o Estado Central, como ganhava escala, conseguia fazer coisas melhores. Felizmente contactei muito com o Sr. Secretário de Estado, contactei muito com o Sr. Ministro do Ambiente e ganho muita humildade neste aspecto e como vereador garanto-vos que o caminho é a descentralização. Não faz sentido nenhum, mesmo à escala de um município, seja o vereador e os serviços da Câmara Municipal não vão saber se aquele sinal está em bom estado, não vão saber se aquela linha está bem pintada, não vão saber se aquela paragem de autocarro de facto devia estar ali ou devia estar um quarteirão abaixo. São os presidentes de junta que têm esta proximidade. E já nem discuto qual é que é o papel de um governante ou qual é que é o papel do Instituto do Estado a discutir qual é que é, se à meia-noite e meia devia de facto haver um autocarro a ligar ao Hospital de São João ou outro lado qualquer no Porto. Não faz sentido nenhum. Portanto, o caminho da mobilidade também é o da descentralização e isso era uma reforma do programa de governo que foi concretizada. Prioridade às pessoas, valorizar o território, prioridade à inovação. Tudo isto está a acontecer agora, está no programa de governo. O Passo Família está no programa de governo. A desmaterialização das sistemas de bilhéticas está no programa de governo. A reposição dos descontos de 25 anos, até aos 25 anos, estava no programa de governo. E se olharem para aquilo que foram as vitórias que este governo fez, foi feito um caminho extraordinário até chegarmos aqui. Houve a descentralização da Carris para a Câmara. E para quem diz que foi um favor que se fez à Carris e foi um favor que se fez à Câmara Municipal de Lisboa, desenganem-se. A Câmara Municipal de Lisboa mete todos os anos 30 milhões de euros na Carris para que a Carris funcione e preste serviço público. Portanto, não estamos mais do que a fazer a nossa obrigação, é o município a assumir as responsabilidades, mas o que havia era um histórico passado de dívidas acumuladas pelo Estado numa empresa Carris que não deveriam ter acontecido. O metro de Lisboa não só está hoje a funcionar de forma, recuperou aquilo que era o seu funcionamento, mas como já está com clara fase de investimento, com investimento em novos veículos e nova rede, o metro do Porto, a STCP, Transtejo Soflusa também a normalizar aqui a operação dos navios. Criou-se o transporte público flexível que permite, nas zonas de municípios menos centrais, criar soluções de transporte que cheguem a todos. Regulou-se as plataformas de TVDs, dos car sharing, do bike sharing, enfim, muitas coisas que as pessoas não notam e outras coisas que as pessoas notam muito. Foi este governo que repôs o desconto dos 418. Passou a ser universal para todos que têm menos de 18 anos, 25% de desconto dos transportes públicos. Foi este governo que repôs o desconto no Sub-23. 25% para todos os que têm menos de 23 anos.
Foi este governo que está a alargar o Social Mais a todo o território, para abranger todos aqueles que mais precisam, não só nas áreas metropolitanas. E é este governo que está a dar um passo em frente decisivo para aquilo que é a criação do Passo Único. Portanto, acho que é justo reconhecer que o Partido Socialista, uma vez mais, um partido progressista, de reformas, que assume o seu papel naquilo que é a devolução do rendimento das famílias e a promoção da equidade e da acessibilidade em todo o território. Dito isto, é preciso dar os parabéns a todos os autarcas que estão nesta sala. Foi na campanha de 2017 que os autarcas do Partido Socialista assumiram um compromisso. Ainda antes de saber quem é que ia ser eleito, assumiram um compromisso para a mobilidade. Todos os autarcas, todos os 18 municípios, todos os candidatos a autarcas, todos os 18 municípios da área metropolitana assinaram um documento em que reconheciam a oportunidade para trabalhar na mobilidade, reconheciam a prioridade do transporte público, reconheciam a importância de alargar o passo intermodal a toda a área metropolitana, assumir a área metropolitana como um fórum político para a mobilidade, dar mais condições técnicas à área metropolitana para fazer o seu trabalho, aumentar o financiamento do sistema de transportes públicos e garantir o lançamento dos concursos dos novos serviços de autocarros, no fundo da rede rodoviária de Lisboa, até 2019. Ora, o Partido Socialista tem um resultado histórico nestas eleições, em particular no distrito de Setúbal, mas também na área metropolitana norte. Lidera em câmaras, lidera em população, assume a liderança da área metropolitana e torna isto inequívoco. Mas o que é mais importante sublinhar é o que vem a seguir. Em março de 2018 vem a Cimeira das Áreas Metropolitanas. E aqui é outro momento que devemos estar todos orgulhosos, não só dos autarcas do Partido Socialista, mas na verdade um consenso extraordinário, que hoje vive-se na área metropolitana de Lisboa e na área metropolitana do Porto, que é os 18 municípios da área metropolitana de Lisboa e os 17 municípios da área metropolitana do Porto, independentemente dos partidos, e já agora todos os partidos neste momento estão com poder autárquico nestas duas áreas metropolitanas, assumem uma posição consensual de a grande aposta é a mobilidade. E repetem, na verdade, aqui talvez mérito também do Partido Socialista, repetem aquilo que é o compromisso da mobilidade do Partido Socialista. As conclusões da Cimeira, se forem ver, é a forte redução do preço do transporte público, o aumento significativo do investimento no transporte público pesado e a transferência para a área metropolitana das funções de regulação e gestão de todos os modos de transporte. Há esta afirmação política na Cimeira das Áreas Metropolitanas. E é aqui que chegamos onde chegamos hoje. Aquilo que está a acontecer hoje. Aquilo que nós precisamos para a mobilidade, normalmente gosta-se muito de usar a evolução, a melhoria, a progressão. Não. A palavra, e a única coisa que eu quero que vocês recordem aqui hoje, desta minha conversa, é que a palavra certa para usar na mobilidade hoje em dia é revolução. Precisamos de uma revolução. E porquê é que precisamos de uma revolução? Se olharem para tudo o que são as metas que nós temos para 2030, que é o Acordo de Paris, em que nós, cidades, países, empresas, comprometemos, no caso português, em reduzir 26% as emissões no transporte público. Se olharem para os compromissos das Nações Unidas, que diz que até 2030 temos de ter um transporte público de qualidade acessível por todos. Acessível por todos significa que existe transporte público, significa que é fisicamente acessível por todos e significa que é economicamente acessível por todos. Não é nada pouco. Até 2030. Se olharmos para aquilo que são compromissos anteriores do Livro Branco de Transportes, em que se diz coisas como os carros a combustão vão passar para metade até 2030, que a logística urbana vai passar a ser toda descarbonizada até 2030, etc, etc, vão chegar a uma conclusão, que é 2030 é já amanhã. E eu não consigo dizer isto melhor do que já disse o António Guterres, enquanto Secretário-Geral das Nações Unidas. Ele diz uma afirmação muito clara. Se não acelerarmos, vamos perder a corrida contra as alterações climáticas. Isso foi dito aqui em fevereiro deste ano, quando ele esteve cá na Universidade de Lisboa. E, portanto, nós nos transportes não precisamos de uma evolução, precisamos de uma revolução. E acho que é isso que, de alguma forma, estamos a fazer. Se olharem para os números da área metropolitana de Lisboa, em 1991, 22% das viagens eram feitas de carro. Se olharem para 2017, 57% das viagens são feitas de carro. É verdade que as famílias evoluíram, é verdade que havia o sonho económico de todas as famílias terem um automóvel, até 2, até 3, para como sinal de desenvolvimento social, como status, como direito à liberdade e de equidade. Durante muito tempo o carro também foi isto. Se pensarmos que em 1991
provavelmente haveria 200, 250 carros por cada 1000 pessoas. Hoje existe na área metropolitana 500 carros por cada 1000 pessoas, há muitos mais carros. Também é normal que estes números são assim. Mas não podemos esquecer o que é que aconteceu na área metropolitana. O que é que aconteceu no final da década de 80, no final da década de 90, no início até deste século. Em que, de alguma forma, desistiu-se daquilo que era a recuperação dos centros urbanos e, pelo contrário, incentivou-se aquilo que muitas famílias saíssem dos grandes centros urbanos e fossem para a periferia, porque havia o sonho do IC19, havia o sonho da A5, havia o sonho da A1, da A2, que garantia o acesso fácil a Lisboa. Ora, chegados a 2017, 2018, aquilo que se constata é que não cabe. Neste momento, este modelo de cidade que nós queremos para nós e que todos nós queremos nos nossos municípios não pode ser baseado no carro, porque simplesmente o carro não cabe. E é isso que temos que começar a procurar-se outras soluções. Temos de ter presente também que Lisboa, 2/3 da população, das pessoas que trabalham em Lisboa, 2/3 das pessoas que trabalham em Lisboa não moram em Lisboa. Dos 550 mil habitantes da cidade de Lisboa, se tirarem aquilo que são os miúdos, se tirarem aquilo que são os de mais de 65 anos, vão ver rapidamente, fazendo os números e o emprego que existe em Lisboa, concluem muito depressa que 2/3 das pessoas vêm dos concelhos vizinhos. Só há mais um concelho na área metropolitana que ganha população todos os dias e é Oeiras, e ganha 50 mil. Não tem nada a ver com a escala daquilo que acontece na cidade de Lisboa. Ora, é portanto inequívoco, e é uma afirmação muito clara do Fernando Medina, que o problema da mobilidade da cidade de Lisboa resolve-se fora da cidade de Lisboa. Resolve-se na área metropolitana. Mas também, com franqueza, o problema da mobilidade dos eleitores de Loures também se resolve em Loures e em Lisboa, porque há muitas pessoas de Loures a ir para Lisboa. O foco, onde nós temos que focar a grande transformação da mobilidade na área metropolitana é mesmo naquela entidade que se chama Área Metropolitana de Lisboa. E aqui quero sublinhar o trabalho extraordinário que o João Pedro tem feito, mas também o Carlos. Toda a equipa da área metropolitana tem sabido gerir muito bem este desafio e aquilo que é o consenso daquilo que lá se passa. Bom, se olharmos para aquilo que é o pacote de medidas que nós temos em cima da mesa, para nós conseguirmos reduzir esta dependência do veículo automóvel, temos que garantir várias coisas. A primeira coisa é não podemos falhar com as pessoas. Temos que garantir um serviço de confiança, um serviço regular, um serviço que não falhe. E nós sabemos hoje, bom, quer em Lisboa, quando a Carris vem para a Câmara Municipal de Lisboa, algo que já recuperamos bastante. Mas algo que continua a acontecer na Rodoviária de Lisboa, na Vimeca, etc., os autocarros falham. E os autocarros não podem falhar. Não podemos, esse é o primeiro passo. E é isso, também por isso, que nós temos que ganhar controle sobre o sistema. Não sei se sabem, mas hoje a área metropolitana de Lisboa manda muito pouco naquilo que é a rede da Vimeca, naquela rede da Rodoviária de Lisboa, naquilo que é a rede dos transportes sul do Tejo. Porquê? Porque é um monopólio privado que vinha desde os anos 90, em que aquelas empresas pediram ou licenciaram-se para operar ali e tinham direito perpétuo para operarem ali como quisessem, em que as autarquias não podiam dizer nada. Isso mudou. Deixem-me elogiar aqui o único elogio que vou fazer ao governo anterior, do PSD, o a Lei 52 de 2015, mas de facto devolveu o poder para as autarquias e agora, ainda já no início do próximo ano, em janeiro, fevereiro, a área metropolitana vai lançar o concurso público daquilo que são as novas redes rodoviárias de autocarros e é por isso também que os municípios estão a dizer, não, nós temos que aumentar o financiamento do sistema das redes porque nós precisamos ter mais transportes na área metropolitana. Primeira decisão histórica, há coisa de 15 dias, talvez 3 semanas, foi aprovado um pacote de financiamento, pela primeira vez, todos os municípios da área metropolitana, por consenso, por unanimidade, vão financiar já no próximo ano a área metropolitana em 20 milhões de euros para a melhoria das redes de transportes públicos e depois daí para a frente em 30, são 24 para o ano de 2019 e daí para a frente 30 milhões de euros para as redes de transporte público. Pela primeira vez, os municípios estão de facto a assumir de forma plena as suas obrigações. E atenção, não estou a incluir aqui os 30 milhões que a Câmara de Lisboa põe na Carris, não estou a incluir aqui o 1 milhão de euros, acho que é 1 milhão, que se coloca no Barreiro, e não sei qual é o financiamento de Cascais, mas também o financiamento que a Câmara de Cascais está a colocar no sistema. É em cima disso, vamos ir mais longe. Mas depois há esta questão do preço. Se nós olharmos para a questão do preço, e nós em Lisboa olhamos para a questão do preço, as pessoas, quando se vê a capacidade que as pessoas têm para pagar na cidade de Lisboa, as pessoas dizem que o preço ideal para a cidade de Lisboa
é algo que está entre os 22 euros por mês e os 39 euros por mês. Perguntando às pessoas, fazendo o estudo, conclui-se que o preço é mais ou menos este. Ora, há que reconhecer, como o preço é 36 euros, para a terceira idade é 14,70 euros, na verdade, em Lisboa não é aí que está o grande problema. A questão está na área metropolitana. A mesma pergunta para a área metropolitana, as pessoas dizem que o preço ideal para a área metropolitana é entre os 29 euros e os 47 euros. Ora, se nós olharmos para aquilo que é só a realidade aqui do Concelho de Loures, que tem a sorte de estar dentro, praticamente toda, acho eu, da coroa dos Elos, não está só, mas está a maior parte, acho que está. Quem mora em Bucelas paga 69 euros, quem mora em Loures, cidade, paga 61 euros, quem mora na Póvoa de Santo Adrião paga 50,76 euros. Portanto, naquilo que é quem está dentro do L, quem está dentro das coroas do L, já está a pagar mais do que aquilo que as pessoas dizem que têm disponibilidade para pagar. Mas mais importante do que isto é outra coisa. É reconhecermos que a área metropolitana tem crescido a população, já vamos em 2,8 milhões de pessoas, só 18% é que moram na cidade de Lisboa, a maior parte mora fora da cidade de Lisboa, e há quase 1 milhão de pessoas, há 900 mil pessoas onde não há passe intermodal. E essas pessoas pagam, se quiserem andar de transportes, pagam 120 euros, 140 euros, 160 euros de transportes por mês. Ora, há aqui uma coisa, que é as pessoas não são irracionais, as pessoas são racionais. Uma família que tenha 2 pessoas que moram na zona de Colares e quer ir apanhar o comboio para Sintra para vir trabalhar para Lisboa, faz as contas e chega à conclusão que vai pagar 300 euros por um transporte público. Se calhar com um bocadinho mais ou um bocadinho menos vem de carro, e vem mesmo. E é por isso que nós temos, os números são muito impressionantes. Nós temos que cerca de 25% da população mora em zonas onde o transporte público custa mais do que 75%, dos 75 euros, desculpem. 25% das pessoas moram em sítios onde o transporte público custa mais do que 75 euros o passe, mas só 1% é que efetivamente compra o transporte público. O que está aqui em causa é, por um lado, a racionalidade das pessoas, por outro lado, uma enorme exclusão destas pessoas do sistema de transportes públicos. Não faz sentido para estas pessoas que moram mais longe hoje aderir ao sistema de transportes públicos. E atenção que as pessoas não foram morar para lá agora, nem vão morar para lá amanhã. As pessoas que moram nestas zonas foram morar para lá nos anos 80, nos anos 90, quando se lhes vendeu o sonho do automóvel, quando se vendeu o sonho da rodovia. A classe média, média-baixa, muita mora aí. Não estamos a falar das classes mais desfavorecidas. Estamos a falar da classe média, média-baixa. Moram nessas zonas. É também para esses que estamos a dar essa resposta. E é por isso que este passe dos 30 euros por mês, 40 euros por mês para toda a área metropolitana, gratuito até aos 12 anos, e o passe família, é algo que é uma revolução naquilo que é a estrutura de preços do transporte público. Mas não é só por causa do preço, é também por causa da simplicidade. Nós temos 1.800 títulos de transportes, na verdade temos quase 4.000 títulos de transporte na área metropolitana, mas a serem vendidos são 1.800. É preciso ter um curso superior para descobrir qual é que é o passe que se compra. Eu tenho um amigo meu que tentou todas as formas que ele considera normais, saber quanto é que custa um passe de Lisboa para Sesimbra, e não foi capaz. E incluiu telefonar para os transportes sul do Tejo. Não descobriu o preço, ninguém lhe foi capaz de dizer o preço de uma forma muito clara qual é que é o passe. Ora, quando nós temos um passe por 40 euros, garante-se o acesso a toda a área metropolitana, é uma enorme simplicidade do sistema. Mas é também um enorme passo na coesão social, na coesão territorial. É finalmente aquilo que nós podemos usar para finalmente promover a área metropolitana polinucleada. Porque as pessoas deixam de ter um passe que compram na sua lógica casa-trabalho, mas que compram realmente um livre trânsito para a área metropolitana. E se todos os dias tenho que ir de Oeiras para Lisboa, de Barreiro para Lisboa, de Barreiro para Oeiras, ou de Loures para Palmela, se eu todos os dias tenho que fazer isso, então ao fim de semana posso ir a um programa cultural em Sintra, então ao fim de semana posso ir comer choco frito a Setúbal, então ao fim de semana posso ir às praias da Caparica, ganho uma verdadeira acessibilidade e mobilidade na área metropolitana que permite levar o modelo de desenvolvimento para toda a área metropolitana. Isto não se faz sem fontes de financiamento. Sublinhar desde o primeiro momento que a área metropolitana assume com esta firmeza, desde logo na cimeira das áreas metropolitanas havia mais uma entidade presente, o Governo. Estava lá o Sr. Secretário de Estado, estava lá o Sr. Primeiro-Ministro. Desde então, desde sempre, desde o primeiro momento, estavam solidários com esta política da mobilidade. Aliás, não são solidários, são promotores, porque esta política está no programa de Governo. E desde o primeiro momento abraçaram esta ideia. Também por isso estamos a conseguir recuperar aquilo que é o investimento no transporte público. Sempre que alguém vos disser
lá está o Partido Socialista a ser despesista com os transportes públicos, respondam-lhes na cara. Eu tive o privilégio de acompanhar ainda estas missões da Troika que cá estavam. E lá vinham os senhores austríacos, os senhores alemães, os senhores franceses dizerem: vocês são os despesistas nos transportes públicos. Não somos. Isso é mentira. Quando este governo toma funções, nós tínhamos 10% de financiamento de dinheiros públicos no sistema de transportes. Ainda hoje estive a recuperar esses números de Paris. Paris financia o sistema de transportes, dos bilhetes só 30%. 70% vem de financiamento público. Berlim, 60%. Barcelona, 50%. Madrid, 45%. Amsterdão, 60%. Nós não tínhamos um problema de financiamento a mais no transporte público, nós tínhamos um problema de financiamento a menos. Tínhamos um problema de serviço público a menos. E é isso que nós estamos a inverter, e é isso que até acho que hoje até já a direita percebeu. Indo aqui no concreto, e acho que já chega de contexto, o passo já falei sobre ele, a questão das redes já falei sobre ela, mas há aqui uma coisa muito importante que já ouviram falar. Transportes metropolitanos de Lisboa. A par com o financiamento, os municípios da área metropolitana, de uma forma consensual, decidiram criar no âmbito da área metropolitana uma empresa chamada Transportes Metropolitana de Lisboa, que vai operar uma marca chamada Carris Metropolitana. Isto é a garantia que não há cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. É a garantia que todos os cidadãos têm acesso a um transporte público com o mesmo grau de qualidade, com o mesmo grau de especificações, com o mesmo grau de exigência, com o mesmo grau de monitorização, fiabilidade. Todos os autocarros vão passar a ser amarelos, todos os autocarros vão ser iguais, todos os autocarros vão ter os mesmos critérios de idade máxima, de limpeza, de sistemas a bordo, de tarifário, de sistema de bilhética, de aplicações. O sistema vai ser só um. Depois até pode ter lá um logotipo pequenino a dizer: este é operado pela Vimeca, aquele pela Transdev, aquele pela Barraqueiro, por quem for. Porque de facto vai haver um concurso público e vão ser operados por operadores privados. Mas naquilo que é a essência, naquilo que é o serviço prestado às pessoas, é suposto serem todos iguais. E se não forem todos iguais, a área metropolitana vai gerir melhor o contrato do que o governo não, o IMT, como o Sr. Estado já dizia até agora. O IMT não geria, portanto não tinha capacidade para isso. A área metropolitana tem a responsabilidade, o dever e a obrigação de gerir melhor. Se aquele autocarro não aparecer, o privado não recebe. Se aquele autocarro for sujo, o privado recebe menos. Portanto, este grau de exigência de melhorar o serviço público é algo que faz parte das obrigações da área metropolitana. É um passo em frente que é dado enorme com a criação da empresa de transportes, estamos a tratar disso agora, para que seja a empresa a ser a gestora destes contratos. Deixem-me dizer-vos qual é que é o melhor sistema de transportes públicos do país. É o Metro do Porto. E o Metro do Porto tem exatamente esta estrutura. Tem uma empresa pública, que é o Metro do Porto, que faz toda a gestão do serviço que é prestado, e é operado por uma empresa privada e tem que cumprir com os critérios de qualidade que são impostos pelo Metro do Porto. Depois, o Metro do Porto tem uma equipa grande, que anda todos os dias a ver se há rachas na parede, se há grafites, se há luzes que estão fundidas, se o sistema de bilhética funciona ou não funciona. É um modelo que está comprovado que funciona bem na cidade do Porto. Com isto, então, entremos naquilo que são as coisas de uma escala mais local e, porque não também, falemos então da Carris, vou falar certamente disso. A primeira coisa que nós temos para transformar a cidade é o espaço público. Nunca tenham medo de pegar numa luta de transformação das cidades. Eu sei bem, porque lido bem com eles todos os dias, também com os presidentes de freguesia da cidade de Lisboa, aquilo que é a questão do estacionamento. Mas há um número que aconteceu na cidade de Lisboa, que foi os motos suaves que cresceram de 16, 17% para 32%. E a questão, como é que isso aconteceu? Transformando no espaço público. É quando criando mais espaço para as pessoas, mais espaço para as bicicletas, mais espaço para os peões, nós conseguimos transformar a cidade. E é isso que também se consegue explicar com aquilo que foi o crescimento das bicicletas da cidade de Lisboa, uma área em que este governo também aposta, mas onde em Lisboa, com a rede de gira e com a rede de ciclovias, acabou o tabu que não se andava de bicicleta na cidade de Lisboa. O que é que falta agora? Ligar essa rede aos concelhos vizinhos, e é isso que estamos a fazer também, por exemplo, ali no Trancão, onde vai haver uma ciclovia que vai ligar o sistema de Lisboa a Loures. Temos a questão dos parques dissuasores. Já há parques dissuasores hoje na cidade de Lisboa. Não estão cheios, estão disponíveis. Há um na Ameixoeira, há outro na Pontinha, mas vamos construir mais um ali na zona do Trancão. Aqueles terrenos que passaram da Parque Expo para a Câmara Municipal de Lisboa vai ser um ótimo sítio para criar um grande parque dissuasor que vai servir o Concelho de Loures. A estação de Sacavém tem todas as condições para criarmos aí um ponto de transportes para que aquilo que são as redes rodoviárias que servem Loures venham a servir essa estação de Sacavém, não fiquem pela Praça da Liberdade,
e também a Carris estique para chegar a essa estação de comboio, exatamente para na estação de comboio, onde também temos acesso a toda a linha de Sintra e toda a linha da Azambuja, conseguirmos dar um serviço de transportes completamente diferente a Sacavém. Como sabem, a Carris está neste momento a fazer um dos maiores, se não o maior, investimento em frota da sua história. São 217 autocarros que já estão contratados, já estão a ser entregues, estão a chegar os primeiros por estes dias, e mais 100 autocarros que ainda vamos comprar. A Carris vai passar de 600 a 700 autocarros. Também já temos mais motoristas, já contratamos este ano, vamos fechar o ano com mais de 220 motoristas. A Carris vai ser capaz de produzir mais. E é nesse sentido que há um compromisso com Sacavém, há um compromisso com as pessoas de Loures, de fazer chegar aquelas carreiras que hoje estão na Portela, que estão na Portela, fazê-las chegar a Sacavém e conseguimos estender a rede da Carris. Também estamos a olhar para aquilo que se consegue ou não consegue fazer no Prior Velho, também estamos a olhar para aquilo que se consegue ou não se consegue fazer no Parque das Nações. Mas isto é algo que tem sido pedido com muita força pelas juntas de freguesia do Partido Socialista de Loures. Na verdade, também, finalmente, a Câmara de Loures, também já tivemos conversas com eles nesse sentido, e estamos a trabalhar para fazer chegar a Carris ao Conselho de Loures. Bom, eu tinha aqui mais umas coisas para dizer, mas como eu passo-lhes mesmo a palavra. Muito obrigado. Só antes de prepararem as vossas questões, só dar conta para complementar aqui o que o Miguel disse. Os concursos que estão a ser preparados para serem lançados no próximo ano pressupõem um aumento da oferta em cerca de 20% a 25%. O que significa que, de facto, os problemas que as pessoas notavam e que são patentes no inquérito à mobilidade que há de ser apresentado pré-trecho, tinha a ver com a fiabilidade do sistema, a rapidez, o conforto, a ausências de alternativas e, portanto, aquilo que nós estamos a fazer na área metropolitana é, em conjunto com todos os municípios, ver qual é a necessidade de oferta que é necessário implementar nos cadernos de encargos quando ser lançados no próximo ano. Portanto, isto será extremamente muito importante para que o serviço público, para além dos transportes, do preço que vai descer drasticamente, de facto, haja a necessidade, a vontade de colocar maior oferta, principalmente naquelas zonas em que, neste momento, estão ainda carentes de oferta. E, portanto, neste momento, passar aqui a palavra para a plateia para colocarem as questões que entenderem pertinentes aqui ao José Mendes ou ao Miguel. Está ali já uma. Olha. E está a falar. Muito bom dia, o meu nome é Vítor Ferreira, sou coordenador da secção do Partido Socialista no Metropolitano de Lisboa e sou autarca na freguesia de Agualva e Miracintra, no Conselho de Sintra. Eu, antes de mais, queria congratular-me, e vou utilizar a palavra correta que o José Miguel disse, que é a revolução na mobilidade e nos transportes. De facto, a criação do passe único a estes valores de 30 e 40 euros só é comparável com a criação do próprio passe social. Efetivamente, só desta forma é que nós conseguimos mobilizar as pessoas para andar nos transportes públicos. Quero congratular-me também pelo facto da criação da Carris metropolitana, mas aqui tenho que colocar uma questão, é onde é que fica o metropolitano, onde é que participa o metropolitano nesta nova forma de gerir a mobilidade na área metropolitana de Lisboa. E queria também perguntar se está previsto alguma nova expansão para o metropolitano, nomeadamente aqui para o Conselho de Loures, ou para os outros concelhos, como por exemplo Oeiras, ou até expansão mesmo no próprio Concelho de Odivelas. Muito obrigado. Obrigado. O meu nome é... Desculpe. O meu nome é Luís Seixas, da secção de Moscavide Portela. Eu, noutros espaços de debate, já disse que sou militante do PS há meia dúzia de meses. Portanto, decidi participar como a vida partidária do PS, já depois de muitos anos de vida. E quero agradecer a estas conferências, a estes debates que o PS tem realizado. Eu trabalhei aqui em Loures, na área dos transportes, mais precisamente nos transportes
rodoviários de mercadorias e também numa escola profissional aqui em Louros, o Instituto Profissional de Transportes. Só queria fazer uma pergunta muito simples, gostei muito das vossas intervenções. Só queria fazer uma pergunta muito simples ao Miguel Gaspar, que era para ele me definir o conceito de transporte público sensível. Presumo que este transporte público seja de empresas públicas e de empresas privadas. Sim, acho que disse transporte público flexível. Queria só que me precisasse um bocadinho este conceito. Obrigado. Só que, neste momento, eu pertenço à FAU, ou seja, Desenvolvimento Sustentável. Queria pôr duas coisas muito simples. Sou médico, é só para dizer o seguinte: mobilidade. Mobilidade. Uma questão muito simples. O metro no Governo de Lisboa tem que olhar para as pessoas deficientes. Aquele tapete rolante, há uma maneira muito simples de pôr isso. Ou põe-se a andar, ou põe-se, por exemplo, só quando as pessoas estiverem a andar, é que nessa altura do movimento. O que é que acontece? A maioria parte daqueles tapetes rolantes estão parados. E as pessoas com dificuldade têm dificuldade em subir uma série. Então, é reparar nisso. Muitas vezes estão lá funcionários que são de outros partidos e que fazem aquilo de propósito, que é para as pessoas ficarem mais revoltadas. Isso é uma questão. A segunda questão é que nos painéis, por exemplo, ali nas paragens, por vezes há painéis só de um lado, do outro lado não há. Eu sei que custa muito dinheiro, mas de qualquer maneira, uma pessoa hoje, com a tecnologia, uma pessoa com o telemóvel, consegue saber qual é o tempo quanto tempo tem para ter autocarro. Só que há pessoas que têm dificuldade e não têm telemóvel. Então, de facto custa muito dinheiro, mas era bom que pusesse os painéis a ambos lados. E isso é uma coisa, porque há muita população que não tem essa possibilidade de ter um telemóvel. A outra questão, quando se fala em mobilidade, eu falo como médico, vejam só, o melhor contributo que podem fazer, ainda que está cá o secretário de Estado, e está, por exemplo, o outro presidente do PS, o que é que acontece? É assim, deve haver uma faixa só para autocarro, porque isso que é, de facto, atende a maior parte da população, que é os autocarros, uma faixa só para autocarro. É claro, não é possível em todas as ruas, mas há ruas que é possível pôr sempre uma faixa para autocarro. Então aí não há atraso, não há coisa, e as pessoas chegam ao local do trabalho com maior rapidez. Portanto, quando se permite, às vezes, há automóveis, chegam na paragem do autocarro e param. Os autocarros vêm e têm dificuldade em passarem. E então estão ali a perder tempo infinito. É isso que eu queria pôr. Muito rápido, há pouco nas intervenções que agradeço, feitas, não foi referido em ponto nenhum, e portanto vou-me socorrer de notícias que têm aparecido na comunicação social, de que em relação à bilhética, os preços também irão contemplar um bilhete diário, para além do valor que aqui abundantemente foi referido, de 30 e 40 euros de passe social. Referindo-me
a estas notícias que têm vindo na comunicação social e ao bilhete diário. Se é verdade e vai ter o preço de €1 dia, independentemente do local onde se tome o transporte público e onde se termine, pergunto se este valor corresponde à verdade ou não, porque no sítio onde moro já ouvi, em Mafra, já ouvi questões como esta: ótimo, vou dar a volta ao sistema, e como se o passe me vai custar €40, eu só vou trabalhar 22 dias, portanto custa-me 22 dias o bilhete único. Será assim? Deixo a questão. Um segundo e último ponto. Tendo aqui por referência o Conselho de Mafra versus o Conselho de Loures, e lendo de memória o documento que a área metropolitana de Lisboa produziu recentemente, dando um mapa de quais são as contribuições que cada um dos municípios vão ter, quer neste ano, quer em 2019, 2020, 2021, vão crescer 10% e 20%, para depois aí estabilizarem. A Mafra tem um valor de 2.082.000 euros, em número grosso, para 2019, e Loures 2,5 milhões. Também. Ora, tendo uma população de mais de 200 mil pessoas, Loures, tendo uma população aos censos de 2011, 72 mil pessoas no Conselho de Mafra, como é que este valor foi encontrado em termos de coesão? Está assumido, ponto. No entanto, gostaria de poder ter algum esclarecimento sobre esta matéria e dizer que claramente no Conselho de Mafra temos um problema que espero vir a ser resolvido pela Autoridade Metropolitana de Transportes, porquanto os principais transportes sempre estiveram vocacionados para aquilo que é transportar as pessoas para Lisboa e o seu regresso, não nas periferias do próprio Conselho. Isto provavelmente será transversal a outros conselhos do área metropolitana, mas refiro em concreto um ponto que causa diariamente transtornos no Conselho de Mafra a toda a população. Com a reforma judicial que houve no anterior governo, o Tribunal de Mafra deixou de ter N competências, passaram todas para Sintra. Não ponho isso em causa, ponto. O que está em causa é o transporte das pessoas, o particular, que tem que ir para Sintra. Como não há carreiras entre Mafra e Sintra, e vice-versa, tem que ir de táxi, ou transporte público, ou boleia. É um problema real. Transportar esta questão da mobilidade aqui para o meu território, para o território desta freguesia, que é Santiria de Azóis, São João da Talha e Padela. Em primeiro lugar, dar nota que esta revolução ao nível da mobilidade assenta muito naquilo que é o transporte público, na sua essência, autocarro, e fica, na minha opinião, aquém também daquilo que podia ser uma perspectiva diferente até na utilização daquilo que é o transporte de superfície rodoviário ou ferroviário. Uma das características que eu tenho é exatamente aquilo que é o facto de sentir que há uma grande pressão neste território, resultado naquilo que é tudo o que é o eixo norte da área metropolitana de Lisboa, que cai na freguesia, problemas ao nível da IC2 variante ali por baixo pela zona do Trancão, Autoestrada do Norte. E vou-lhe dizer que, não obstante esta grande revolução que se pretende introduzir em termos daquilo que é os bilhetes, eu vou continuar a ter essa mesma pressão, porque entretanto, no limite, a primeira linha que existe em relação àquilo que é o transporte de pessoas para Lisboa é exatamente aqui nesta zona, ou seja, elas acabam por ficar aqui presas até chegarem ali à zona do Oriente, e aqui vai criar também aquilo que é um primeiro tampão a este trânsito em Lisboa.
E era esta reflexão que eu deixava e gostaria de deixar aqui, que era se o transporte ferroviário ou metropolitano vem chegar ou não a esta zona nesta perspectiva. É pensar de forma que estas grandes plataformas, no fundo, subterfúgios, como disse, ali na zona do Parque das Nações, e em vez de ser ali na zona do Parque das Nações, porque é que não pode ser aqui um bocadinho mais para o meu território? E eu resolvi um problema de vez, que era a questão dos contentores que existem aqui como primeira linha de vista de toda a minha freguesia. Isto traz aquilo que é um acréscimo também de pressão ao nível do transporte existente no território, transporte este relacionado essencialmente com caminhões de tiro, e também para reforçar isto, para dar-lhe a importância daquilo que é a pressão que existe, é onde está localizada também a Valor Sul, e tudo o que é transporte de resíduos sólidos cai também aqui neste território. Era para lhe dar um bocadinho este espelho desta dimensão daquilo que é o conflito que existe neste território e daquilo que é a necessidade de, ao convidarmos as pessoas para este transporte público, também quanto mais regressarmos a nível daquilo que são estas plataformas ou interfaces de transporte de pessoas, que eles têm que existir efetivamente, senão tudo o que irá acontecer é a pressão vai se manter e continuar a existir na zona de Lisboa. Disse. Bom dia, Pedro Grilo, militante da Conselhia de Lisboa, Comissão Política da Conselhia de Lisboa, autarca da Junta de Freguesia de Lumiar e também da secção de Lumiar Santa Clara. Antes de mais, dar os parabéns a toda a organização, aos meus camaradas e militantes daqui da Conselhia de Louros, pela organização deste magnífico momento de partilha e debate, e naturalmente agradecer a presença dos todos os oradores, moderadores dos painéis da manhã, sendo que justamente pelo tema, ou pelos temas, por ambos os temas abordados, quer em matéria de descentralização, quer em matéria de mobilidade nas diferentes escalas, colocaria uma questão e simultaneamente um repto, se a questão não está ainda devidamente pensada ou planeada. E tem justamente a ver com algo que aqui foi, enfim, pontualmente sublinhado, que tem a ver com o princípio da subsidiariedade, por um lado, e a adequação da escala, das decisões às diferentes escalas. Confrontando isto com uma necessidade premente de milhares de pessoas que, por diferentes capacidades motoras e sensoriais, têm uma dificuldade acrescida em interagir com os diferentes interfaces, quer do ponto de vista da estrutura física da oferta, portanto, nos diferentes modos de transporte, quer naturalmente com o acesso à informação, portanto, a todos os aspectos desmaterializados dessa mesma oferta. E por conseguinte, aquilo que eu colocaria como questão, mas eu pressuponho mais como um repto, quer aqui ao Sr. Secretário de Estado, quer também à estrutura metropolitana, no novo contexto de investimento e decisões, foram aqui muito bem explicadas pelos oradores, que se prende com equacionar os instrumentos de decisão que possam ser colocados às diferentes escalas para que este mesmo sistema, quer nos seus aspectos mais físicos e infraestruturais, quer do ponto de vista do acesso à informação, possam, digamos, estar adequados às diferentes necessidades dos utilizadores que tenham, digamos assim, as suas capacidades muito mais diferenciadas, quer do ponto de vista sensorial, quer do ponto de vista motor. Falando em português corrente, todos os utilizadores com deficiência ou com mobilidade muito reduzida
possam interagir de uma forma diferente do que puderam até hoje, nos últimos 30, 40 anos, o fazer. Ou seja, que não o têm podido fazer porque o sistema não está desenhado, não tem estado desenhado ao longo das décadas para justamente satisfazer as necessidades tão diferenciadas destes utilizadores. Eu penso que este é um momento histórico também para fazermos uma revolução, como o vereador Miguel Gaspar o disse, não só na área metropolitana, mas, Sr. Secretário de Estado, definindo justamente, como foi falado, um conjunto de critérios, não para que se tenha que preocupar se o cais A, B ou C está adaptado, ou se a carruagem ou o veículo está ou não está adaptado, mas definindo esses critérios para que todos os operadores públicos ou privados contemplados no sistema possam vir a cumprir com um conjunto de requisitos que garantam que essa mesma oferta seja adequada às necessidades mais diferenciadas deste tipo de utilizadores. Muito obrigado. Ora, muito boa tarde. Agradecer a todas as intervenções que foram aqui tidas, mas eu, enquanto presidente aqui da Conselhia de Louros, não ficava bem nem comigo próprio, nem poderia deixar de ser, de dar aqui algumas das preocupações importantes na área da mobilidade aqui da população do Conselho de Louros. Pelos vistos, tanta gente aqui do Conselho de Louros não colocou e diariamente me têm colocado a mim e, portanto, até fiquei um bocado bem que ninguém ainda perguntou, mas pronto, como ninguém perguntou, vou eu perguntar. Nós, em primeiro lugar, acho que nós nos devemos honrar por fazer parte de um partido, aqueles que já pertencem, outros que porventura vão fazer parte, como o Miguel. Nós já tivemos também uma camarada agora atual, também a convidei para a Assembleia Municipal, que não era militante, olha, é a Lourdes e já é agora militante, portanto, espero que Lourdes faça sentir isso e que adires ao nosso partido. De qualquer forma, dizer que é uma honra fazer parte de um partido e apoiar um governo que tanto tem dado e que tanto tem devolvido às pessoas. Na área da educação, na área da saúde, na reposição dos rendimentos, bom, podíamos estar aqui a tarde toda. Mas se há de facto revolução, e é bem o termo, é bem emprego, é com esta medida. É uma revolução autêntica que vai acontecer na mobilidade das pessoas na área metropolitana de Lisboa. Não tínhamos a menor dúvida. E foi o PS, e é o PS, e é o governo do PS, que tem, digamos, a paternidade desta medida. E essa, custe mais à esquerda ou custe mais à direita, esta é que é a verdade. É ao PS que se deve esta atitude, esta revolução na mobilidade tão esquecida por sucessivos governos de direita. Aqui em particular, no Conselho de Louros, o Miguel colocou uma questão que é esta. A pessoa do Conselho de Louros está mal servida de transportes públicos. Está muito mal servida de transportes públicos. E quando eu falei contigo e disse para as pessoas, pelo menos em Sacavém, para ver que eu conheço melhor, estão desejosas de ver aqueles autocarros amarelos a circularem ali. Estão desejosas. E só para terem um impacto de quando na conversa que tive com o Miguel e conseguiu-se um prolongamento, um mero prolongamento de algumas carreiras da Portela ou do Moscavide ou do Prior Velho para Sacavém, Miguel, não imaginas a satisfação diária e o agradecimento que as pessoas têm dado à Junta de Freguesia Sacavém e Prior Velho porque soube, e bem, liderar esse processo. E quando falo Sacavém e Prior Velho, falo no resto do Conselho de Louros. E, de facto, estamos ansiosos. De facto, esses autocarros amarelinhos ao serviço da A, B ou C, não interessa, mas são amarelinhos, venham percorrer este nosso Conselho de Louros. E isso a população do Conselho de Louros vai agradecer e cabe-nos a nós, estrutura da Conselhia do Partido Socialista, valorizar quem teve a medida, quem tomou essa iniciativa foi o PS e mais ninguém. Mas há aqui uma matéria
que ninguém falou, e eu estava à espera que falassem, que é esta. Em 2009, a Ana Paula Vitorino, já foi aqui até mencionada, veio aqui ao Conselho de Louros anunciar o metro para o Conselho de Louros. Permitiu-nos, inclusivamente, ganhar dessa vez a Câmara com maioria absoluta. Passaram-se 10 anos. Os discursos têm sido diversos. O que importa é que nós temos que ter aqui uma mensagem política relativamente a esta matéria. Há um problema de transporte público. Existe. Ele vai ser resolvido em grande medida, não tenho dúvida nenhuma que o vai ser, com a Carris e com melhores serviços públicos de transporte. Mas nós não nos podemos esquecer que temos em cima da ordem do dia uma petição, onde muitos de vós assinaram essa petição, que é da vinda do metro para o Conselho de Louros. E eu só relembro esta questão. Assinaram 31 mil pessoas uma petição que teve online pouco mais de um mês e meio. 31 mil pessoas assinaram essa petição. E estou convicto que muitas mais assinariam se ela não tivesse sido entregue rapidamente na Assembleia da República. Hoje temos uma petição na Assembleia da República para ser discutida, com mais de 31 mil assinaturas. É quiçá das maiores petições que já fizeram chegar na Assembleia da República, é uma das maiores, tenho a certeza absoluta, que se fizeram chegar à Assembleia da República a pedir um metro para o Conselho de Louros. O que essa petição pede são algumas estações do metro. O prolongamento de Odivelas para Santo António dos Cavaleiros, Louros Infantado, e aqui Moscavide, que é já uma estação que temos no nosso concelho, mas Moscavide, Portela, Sacavém. Estas estações, e de acordo com o estudo técnico que existe e com os parâmetros técnicos que existem, as pessoas que vivem a 500 metros da boca dessa estação, que são os 500 metros que, de acordo cientificamente, permite a deslocação pedonal à estação do metropolitano, nesse raio de 500 metros estamos a falar de 50 mil pessoas. 50 mil pessoas estão num raio de 500 metros da boca dessas estações. O metropolitano é uma coisa que nós não devemos abandonar no nosso discurso político. Eu, pelo menos, enquanto Presidente da Conselhia de Louros, não irei abandonar a questão do metropolitano para o Conselho de Louros. Eu, inclusivamente, numa audição, a representação do grupo parlamentar do PS na Assembleia da República, questionei o Sr. Presidente da Câmara de Louros sobre que diligências tem feito para trazer um metro para o Conselho de Louros. Uma pergunta óbvia, enquanto deputado da Assembleia da República, perguntar ao Sr. Presidente da Câmara que diligências fez. E agora, digo aqui ao meu camarada e amigo João Pedro Domingos que tem uma responsabilidade acrescida, porque a resposta foi esta. Depende das prioridades da área metropolitana de Lisboa. Bom, e agora estou a perguntar. Se depende das prioridades da área metropolitana de Lisboa, depende da prioridade, então, que se faça essa prioridade. Se o Bernardino Soares não tem peso político para impor na área metropolitana de Lisboa uma coisa tão estratégica e importante para o Conselho de Louros, isso é um problema que a população do Conselho de Louros vai ter que avaliar. Portanto, não há aqui uma falta de vontade do Governo. Há uma falta de importância e de peso político do nosso Presidente da Câmara, nosso Presidente da Câmara de Louros. Contrariando aquilo que muitas pessoas pensavam, que era um peso político do país. Isso quer com isto dizer o quê? Quer dizer que essa matéria vai ser discutida e vai ser abordada agora mais do que nunca. Quem anda na rua e quem anda em transportes públicos sabe o que a Câmara está a colocar nas paragens de autocarros, onde diz, aqui podia haver metro. Não viram ainda? Eu já vi. Aqui podia haver metro, em todas as paragens de autocarros.
aqui podia haver metro. Onde não está prevista estação de metro, como é o caso, por exemplo, aqui de São João da Talha, o que diz é, aqui podia haver mais transportes modulares para a estação da ferrovia. Que essa é outra matéria importante que temos que abordá-la também. Porque estas freguesias que não vão ser abrangidas e que têm um peso significativo de um sistema de transportes ferroviário, quem anda nas estações de Santaria da Azóia ou da Bodela nota uma coisa, que são estações que estão degradadas, são estações que não são tão frequentes assim os comboios que por ali passam. E eu acredito que uma aposta forte também, quer na quantidade de comboios, quer no melhoramento das próprias estações, esta população aqui, desta zona oriental do Concelho de Louros, agradecia e muito. E resolvia muito dos problemas que hoje são sentidos. Termino com isto, dizer o quê? Não abandono a questão do metro do Concelho de Louros. Mas, se a Carris vem melhorar e muito, vem. Estou convicto que a aposta nos transportes ferroviários vai ser feita, acredito que sim. Que isso vai minimizar em muito a fragilidade de transportes públicos que hoje o Concelho de Louros tem, vai. Agora, nós temos o seguinte, e é esse o apelo que eu faço. Estamos a preparar um próximo quadro comunitário de apoio. Então aí, que haja esse peso político, e se for necessário que nós engordemos um bocado para ter mais peso, a gente engorda mais um bocado para termos mais peso. Mas que haja essa prioridade e essa definição de estratégia no próximo quadro comunitário de apoio para que a rede metropolitana no Concelho de Louros possa ser uma realidade. É isso que eu vou defender diariamente até me cansar. Obrigado. Bom, de facto, esta intervenção final vai balizar muitas respostas aqui deste painel. Só dar conta aqui de 2 ou 3 questões antes de passar a palavra ao Miguel Gaspar. Em relação às questões colocadas pelo Graça, a participação dos municípios neste valor, 20 e tal milhões este ano, 20 e tal milhões, de facto, isto foi feito ao nível do Conselho Metropolitano e foi consensual esta repartição. E tinha a ver com um sistema tripartido, chamamos assim, população, área geográfica e as receitas dos últimos 3 anos. E, portanto, a conjugação destes 3 fatores deu os valores que deu em relação a Mafra, Louros, Alcochete e Vitória. Em relação aos transportes Mafra-Cid, aquilo que está a ser feito, conforme eu tinha dito há pouco, é o desenho da rede. De facto, estamos a aguardar neste momento que os municípios todos se pronunciem qual é aquela oferta que acham que é fundamental para o seu território para podermos fazer os cadernos de encargos que vão ser lançados a concurso no próximo ano. Em relação à questão colocada pelo Ricardo, mas quer o Miguel, quer o José Mendes melhor responderão, a área metropolitana de Lisboa é a autoridade metropolitana para o modo rodoviário. Não é a autoridade metropolitana nem para a ferrovia, nem para o fluvial. Estamos a tentar que assim seja, portanto, esta é uma das grandes decisões. No entanto, estamos a ter reuniões com o Ministro do Planeamento, que é quem gera os fundos comunitários, na perspectiva de preparar o próximo quadro comunitário. E aquilo que temos em cima da mesa neste momento em relação a essas questões tem a ver com a circular do PROT, a AML, que é Algés, Amadora, Odivelas, Louros, portanto essa está em cima da mesa, mas é também a continuação da linha do Odivelas, Hospital, Encantado, Vila Franca de Mar, Vila Franca de Gira, seja de que forma for, em sítio próprio, ou que seja, portanto é preciso que haja um modelo de transporte que, no fundo, sirva as populações. Mas melhores explicações serão dadas pelos meus companheiros aqui do painel. Miguel, 5 minutos. Bom, tentando dar então, respondendo 10 segundos quase por pessoa, para ter 2 minutos para falar do metro. Mas relativamente à questão do Vítor Ferreira, o metropolitano, neste momento, fica onde fica. Ou seja, não está neste momento em discussão aquilo que é o dia-a-dia do metropolitano. O metropolitano tem uma grande vantagem. Tem uns carris e uns comboios que andam para frente e para trás, não sai tanto do sítio. Ou seja, aquilo que se entende é que o metropolitano, para já, não está nada decidido quanto a isso, continua tudo na mesma, é uma empresa pública do Estado português, mas também, vamos lá ver,
podíamos discutir horários, podíamos, mas há muito mais flexibilidade e há muito mais articulação entre os municípios, os operadores rodoviários, que os operadores ferroviários. Os ganhos não são os mesmos de passar essa entidade para a área metropolitana. Não escondo que não deixa de ser uma ambição um dia dos autarcas que isso aconteça. As declarações da Assembleia Metropolitana dizem isso mesmo, mas hoje em dia, tanto quanto eu sei, não está em cima da mesa. Relativamente àquilo que é o transporte público flexível, é um transporte público em que nós podemos fazer o que quisermos. Ou seja, por exemplo, em Mação, no Conselho de Mação, o autarca garante que todas as aldeias com mais de 40 pessoas têm ligação direta à sede do Conselho, substituindo os autocarros por táxis, sai muito mais barato, em que as pessoas partilham um táxi e pagam um bilhete para ir, que não é o taxímetro, é um bilhete que está combinado, para ir de táxi da sua aldeia para a sede do Conselho. Portanto, é um transporte público que nós conseguimos flexibilizar as regras, flexibilizamos tudo o que quisermos. É um modo de transporte. Teoria de transporte público, se quiserem. Ou seja, que está na responsabilidade dos municípios e das áreas metropolitanas. Relativamente à questão colocada pelo Eduardo Sousa, a questão das faixas base, nós em Lisboa temos um critério, sempre que passa mais do que 12 autocarros por hora, achamos que é justificável estudar a faixa base, é isso que temos vindo a fazer, também dá prioridade ao verde nos semáforos. Relativamente aos painéis das paragens, eu não conheço a realidade aqui do Conselho, conheço a realidade de Lisboa. De facto, eles cumprem uma função na paragem, devem ser mantidos e recuperados, mas também as aplicações têm muitas formas de viver. E, por exemplo, neste momento com a Carris, o que estamos a pensar é que numa farmácia, num café, numa papelaria, possa haver um tablet que diz quanto tempo é que falta para o próximo autocarro. E essa é uma aplicação que seria mais acessível a toda a gente. Portanto, há várias formas de fazer isto. Acho que as novas tecnologias abrem mais oportunidades. Respondendo ao Graça, o bilhete de 1 euro nunca foi falado. O que foi falado foi o que o Fernandina diz muitas vezes, é o bilhete de 30 euros, 1 euro por dia. Portanto, mas é o passe que está em causa, não é o bilhete diário. Relativamente aqui à questão do Nuno Leitão, levanta uma questão interessante sobre a questão do transporte ferroviário. Muito sinteticamente, eu acho que há um grande trabalho a fazer na acessibilidade às estações de comboio da Bobadela e de Santiria. A 400 metros não mora ninguém, a 3 ou 4 e portanto quer nos modos cicláveis, que podia estar muito mais ligada do que está, quer naquilo que é a amarração da rede de transportes públicos destas estações. Acho que está tudo por fazer, na verdade, e não era assim tão caro, bastava, acho eu, querer fazer. E acho que é um trabalho que depende muito da Câmara e depende também das juntas, porque estamos a falar da organização do espaço público e daquilo que se pode fazer. Com muito pequenas coisas, se calhar de pôr no estacionamento para bicicletas protegido, para 200, se calhar tinham... Custa. Pedro Grilo. Pedro, não posso estar mais de acordo. Acho que todos os autocarros novos que são comprados, quer por das paragens, dos passeios, daquilo que leva até aos autocarros, nesse trabalho. Acho que é um trabalho, por exemplo, a Câmara de Lisboa tem feito. São muitas paragens, são uma sistemática, mas acho que é um trabalho dos municípios em cada um do seu território. Indo então aqui às questões do Ricardo. A Autoridade de Transportes do Metro está aqui a 2 metros ao meu lado e será o Sr. Cidade de Estado a responder. Mas eu acho que vale a pena pensar nisto. Se no próximo plano de investimento houver um investimento extraordinário na rede de transportes públicos da área metropolitana e houvesse 1.000 milhões de euros, que era uma pipa de massa para gastar nos transportes, como nunca houve, e se nós usássemos esse dinheiro todo só para estender a rede do metropolitano de Lisboa, tal como o conhecemos hoje, íamos fazer 10, 12 km de linha, seja lá para onde for, não iríamos resolver o problema da área metropolitana. Aquilo que a área metropolitana de forma inequívoca e aquilo que as pessoas precisam de forma inequívoca, aquilo que as pessoas precisam de forma inequívoca é, em particular, naquilo que é a primeira coroa, porque essa primeira coroa à volta de Lisboa, que é mais densa, tem mais gente e mais pendular para Lisboa, precisam de um sistema de transportes públicos de qualidade. Eu não vejo ninguém no Porto a dizer eu adorava ter um metro pesado debaixo do chão. Eles são muito felizes com o metro do Porto. E o metro do Porto custa 5 vezes menos do que custa o metro de Lisboa a construir, já não falo a explorar. Quero dizer com isto
E acho que há aqui, e digo isto em causa própria. Também não sei exatamente o número agora de cor, mas não anda muito longe das 50 mil pessoas, das pessoas que moram em Alcântara, Ajuda e Belém. E a Câmara Municipal de Lisboa acha que é necessário estruturar aí o transporte público, mas também entende que levar lá um metro pesado é pouco inteligente. E provavelmente, se calhar, nunca aconteceria. E portanto, há outras formas. Há o transporte público em sítio próprio, há os BRTs, há os metros ligeiros, há outras formas. E aquilo que eu acho que faz falta, na minha opinião, como vereador da mobilidade da cidade de Lisboa, aquilo que eu acho que faz falta a Lisboa e à área metropolitana é nesta primeira coroa, em Almada, em Oeiras, em Odivelas, na Amadora, em Loures, nós temos um sistema de transportes públicos muito melhor do que aquilo que temos hoje. Em sítio próprio, estruturante, em que as pessoas percebam que não é um autocarro que anda no meio dos carros. E acho que essa, para mim, é a primeira prioridade. As discussões que vêm a seguir, e como tu colocas aqui, colocas bem, mas acho que talvez até possa ser uma oportunidade de inteligência política de resolver mesmo o problema, em vez de pedir a outros para resolverem. Muito obrigado. Para completarmos e irmos almoçar, eu identifico aqui 3 grupos de perguntas. Enfim, uma primeira que me parece que já foi parcialmente respondida, do Nuno Leitão, sobre aquilo que é a relação com o transporte ferroviário aqui em Santiria e, portanto, São João da Talha. Vamos lá ver, apesar dos problemas que identificou, há aqui a virtualidade de haver um eixo que é atravessado, um eixo ferroviário, e, portanto, que tem escala para transportar um grande volume de pessoas. E, portanto, eu acho que o trabalho aqui é muito mais feito intramunicipal, de amarrar pontos de procura de tráfego até à ferrovia e depois levá-los até Lisboa, porque é aí que se concentra a maior parte do emprego. E, portanto, o caminho é um bocado aquilo que disse o Miguel, parece-me que é por aí. Portanto, diria que alguma proatividade por parte do município é capaz de ajudar substancialmente a resolver o problema. De resto, é um problema semelhante ao que acontece, por exemplo, em Cascais, ou mesmo em Oeiras, mais em Cascais até. Bom, depois o outro grupo de questões, as questões colocadas pelo Pedro Grilo e também pelo Duarte Sousa, têm muito a ver com um tema que é central, que é: nós desenvolvemos sistemas de mobilidade e de transporte, às vezes, como eu disse na minha primeira intervenção, com pouco planeamento, isto é sempre orientado pela procura, um bocado mais de procura, manda lá mais um autocarro, faz mais meio quilómetro de metro e vai andando. Agora, na verdade, há, de facto, a ausência, com muita frequência, de uma perspectiva integrada do sistema de transporte. E uma perspectiva integrada do sistema de transporte significa que é inclusiva. Inclusiva quer dizer que é tão importante o passageiro que não tem qualquer dificuldade especial de mobilidade, de horários, do que quer que seja, como é importante o passageiro que tem uma mobilidade reduzida, como é importante a criança, que não tendo mobilidade reduzida é uma criança e que gera outro tipo de problemas, quando aos 12 anos tem que ir para a escola, e portanto essa perspectiva é integrada. Nós, em relação ao Metro de Lisboa, temos um plano muito orientado para as acessibilidades, um plano que esteve e que está atrasado. Isto atrasado não é de agora, é de há mais de uma década. O problema com que nós nos defrontamos ainda não há muito tempo, que é a cidade universitária, não tem, a pessoa, se tiver uma deficiência física ou se tiver uma mobilidade reduzida, se andar de muletas, o que quer que seja, não consegue aceder à estação do metro, não é? E aconteceu ainda há pouco, um estudante universitário, enfim, que tinha que se deslocar de cadeira de rodas e, portanto, em teoria ele não podia ir, que era, não sei se de Odivelas ou da Amador, em teoria ele não poderia ir para a universidade, não é? E teve que se arranjar uma alternativa. Bom, há um plano de desenvolvimento, melhoria das acessibilidades nas interfaces do metro, nas estações de metro, que está a ser paulatinamente executado e também não ajuda quando aqui e ali um problema que nós temos praticamente resolvido, mas que há 3 anos estava uma desgraça, quando aqui e ali as próprias escadas rolantes não funcionam, as estações de metro são enterradas, algumas são enterradas 30, 40 e até mais metros, não é? E portanto, sem escadas rolantes acabou, não é? Até para uma pessoa sem qualquer dificuldade, quanto mais para quem tem dificuldades. E portanto, isso aí está mais ou menos controlado, essa situação, já é muito pontual as estações de metro que têm as escadas rolantes aqui ou ali avariadas, ou os elevadores, portanto já está controlado, mas continuamos a trabalhar. Mas o tema que nos trouxeram aqui, quer o Pedro Grilo, quer o Duarte, é um tema central, que é o problema dos sistemas de transporte inclusivos, onde não há passageiros de primeira nem de segunda, todos são passageiros e é preciso encontrar soluções para todos eles. Depois, o terceiro grupo de perguntas, colocadas pelo Vítor Ferreira e pelo Ricardo Leão, que tem a ver com o metro. E no metro, enfim, eu tenho aqui responsabilidades. Para já, deixem-me só saudar o Vítor Ferreira, o camarada Vítor Ferreira, porque quando eu cheguei ao governo, em final de 2015,
embora fosse uma pessoa com certeza com experiência em sistemas de transporte, nunca tinha lidado com o Metro Lisboa, enfim, do ponto de vista da sua operação, e cheguei lá numa empresa completamente depauperada, não tinha sobressalentes para fazer manutenção, que tinha não sei quantas greves marcadas, acho que portanto, nós chegámos a final de 27 de novembro até dezembro, acho que eram 6 greves marcadas, tinha lá uma sala deste tamanho com funcionários que recebiam o salário, mas que estavam em prateleira e portanto não trabalhavam, estavam virados para uma parede, assim uma espécie de castigo. Portanto, era-lhes negado o direito ao trabalho, embora se lhes pagasse um salário, uma coisa atroz, devo dizer, aos bocadinhos, e o Vítor foi das pessoas que mais me ajudou, porque conhece a qualidade do Metro, muito solícito, e eu agradeço-lhe publicamente, ajudou muito a perceber o que é que acontecia ali dentro, porque estas empresas têm lógicas próprias e quem está de fora não os conhece, não é? E resolveu-se tudo, pôs aquelas pessoas todas a trabalhar, que hoje cruzo-me com elas, ainda estão muito gratas, a trabalhar como uma pessoa normalmente deve trabalhar, recebe o salário e trabalha, e portanto tem que estar num quarto escuro. Isto é uma coisa pouco democrática. Foi possível repor os estoques de peças e portanto fizemos uma primeira aposta muito forte em pôr um Metro a funcionar minimamente. Eu recuperei aqui o número, por exemplo, uma das principais atividades, ou a principal atividade de manutenção do Metro é a recuperação das bogis. São aqueles sistemas onde estão as rodas debaixo do Metro, não é? Nos anos de 2012 a 2000, ao final de 2015, portanto em 3 anos, tinham sido recuperadas no Metro Lisboa 74 bogis. No ano de 2018, só neste ano, e este ano ainda não acabou, já vamos em 210. É quando as bogis não são reparadas, como elas têm um limite de quilometragem, o Metro tem que parar e as carruagens param. E é por isso que depois as pessoas vão para a estação e aquilo é durar tudo demora 12 minutos chegar ao próximo e às vezes. Portanto, esse trabalho foi feito. Naquela altura, aquilo que eu disse na minha primeira intervenção, era de tal maneira o desinvestimento na manutenção que nesses anos 2012, 2013, 14, 15, tinham-se comprado 74 rodas em, 291 rodas para substituir 291 rodas em quase 4 anos. Só no ano de 2018, que ainda não acabou, já comprámos 1.600 rodas. E quem não compra rodas não é capaz de fazer manutenção, porque aquilo roda o dia todo, não é? Aquilo é preciso. Só para terem uma ideia do que é que foi preciso fazer. A tal revolução não é só a revolução nos modelos que se vêm cá de fora, melhores tarifários, etc. É dentro, é na operação das empresas. Porque quando não se faz isso, aquilo para tudo, para mesmo. Porque por razões de segurança tem que parar, não é? Não podemos andar com equipamentos sem manutenção a circular, porque no dia e morrerem umas pessoas, vem o fim do mundo. E portanto, só para ter esta ideia. Agora, em relação aos planos para o Metro, vamos ver, os planos de expansão imediata, portanto, o fecho de circular e esta ideia de que a expansão Campo de Ourique, eventualmente chegar ao Alcântara, está também a ser trabalhada, mas aquilo que os municípios à volta de Lisboa reclamam, como foi dito aqui há pouco, pelas duas pessoas que intervieram, é que, de facto, quer dizer, quando é que o Metro chega também a essas primeiras coroas, que têm muita população e que é a população pendular, que vai para Lisboa e vem todos os dias, não é? Bom, o Miguel já deu aqui um bocadinho parte da resposta, isto é, construir linha de metro enterrado, tanto no sentido clássico como existe no metro, é muito caro, não é? Uma estação de metro custa 50 a 60 milhões de euros, uma estação. Cada quilómetro de metro, túnel, pode custar também 50 milhões de euros. Então, estamos a falar de valores astronómicos. E, como sabem, não nada em dinheiro, apesar de a situação, digamos, ter melhorado um bom bocado nos últimos anos, e ainda bem, todos precisávamos disto, e, portanto, é preciso fazer aqui opções. Bom, eu acho que o erro de princípio que está a ser colocado quando se fala nas expansões do metro é nós continuarmos a insistir numa expansão do metro tal e qual o conhecemos, com os custos que eu referi. Os estudos indicam que, para viabilizar uma perspectiva económica ou financeira, um quilómetro, ou um troço, uma linha, um conjunto de estações de metro, tal como o conhecemos, é preciso limiares de procura muito elevados, mas mesmo muito elevados. É por essa razão que no Porto não há um metro enterrado, há um metro de superfície. Bom, um dos erros, eu já volto à área metropolitana de Lisboa, um dos erros crassos que Coimbra cometeu ao longo destes anos foi quererem sempre ter um metro na zona de Coimbra. E, meus caros, eu não sei quem os andou a enganar, mas, enfim, agora falo como engenheiro de transportes, o Miguel também é, há aqui outros, estamos aqui vários especialistas, não há
conta, que demonstre, à luz da ciência que se conhece, que haja viabilidade de procura, portanto, número de pessoas a viajar Coimbra, e não só nos municípios à volta de Coimbra, para viabilizar o metro no sentido clássico do termo. Mesmo um metro de superfície, não há. E como não há, quer dizer, o que é que vamos fazer? Vamos meter dinheiro público, construir uma coisa muito cara, que depois é fortemente deficitária todos os anos? Isso não pode ser, quer dizer, temos que ter juízo, não é? Porque estamos a usar dinheiro público, recursos públicos, estamos a usar os impostos de todos nós, cada um dos senhores que aqui estão, e aqui também. E, portanto, temos é que ter soluções inteligentes. E Coimbra viu o seu problema resolvido quando pediu a um conjunto de especialistas e disseram, ok, arranjem-nos um transporte, como o Miguel diz, em sítio próprio, isto é, em canal dedicado. Em sítio próprio significa que não anda no meio do trânsito. Portanto, consegue cumprir horários, consegue ter frequência, consegue ter performance na sua operação. Vamos encontrar um modelo que nos permita fazer isso a um custo mais controlado. E assim se avançou para o Metrobus, o projeto está a ser feito, e vai ser a solução. E digo-vos mais, essa solução responde na perfeição às necessidades daquela procura de Coimbra. Isto faz-se em muitos países, isto não é nenhuma inovação para Portugal. Bom, no caso concreto, voltando agora à área metropolitana, evidentemente que a procura que está aqui não é a procura de que eu estou a falar em Coimbra, é bastante mais volumosa, o que significa que temos mais soluções. Mas entre o metro clássico, enterrado, o tal custa 50 ou 60 milhões de euros cada estação, mais 50 milhões de euros por cada quilómetro, e aquilo que são os autocarros onde nós andamos, que andam no meio do trânsito e têm velocidades comerciais muito baixas, entre uma e outra há um conjunto de opções muito grandes. Há o tramo ligeiro, que é o caso do metro do Porto, perfeito, que se vê em todo lado. Eu estive no Conselho Europeu no início desta semana, isto são tantas coisas, acho que foi no início desta semana, em Graz, na Áustria, metro de superfície a funcionar brilhantemente. Aí está, país rico, tudo a funcionar perfeito. Portanto, há metro de superfície, portanto, aquilo que nós chamamos um tramo de superfície. Mesmo nesse, há várias variantes. Há o Metrobus, que são autocarros extensíveis, que podem ser elétricos, mas que andam em canal próprio, como acontece em muitos países. Portanto, andam em canal próprio, em vez de ser um metro que anda debaixo da terra, é uma coisa que anda por cima. Portanto, há um conjunto de opções. O que significa que há cidades onde entramos no metro enterrado e saímos à superfície e continuamos entrando. Bruxelas é uma delas. Quanto tempo eu fiz isso em Bruxelas? Funciona excelentemente. E, portanto, vamos procurar soluções inteligentes. Agora, como imaginam, passar do metro enterrado clássico para soluções dessas, em termos de escala de preços, estamos a falar de coisas de custo, estamos a falar de coisas completamente diferentes. Estamos a falar de coisas que podem custar, em alguns casos, 5, 10, 12 milhões por quilómetro, comparados com os 50, não é? E, portanto, vamos encontrar soluções. É isso que nós estamos a fazer na preparação, que já foi aqui referida, do Programa Nacional de Investimentos. Estamos a trabalhar com a área metropolitana, a tentar desenhar as redes e perceber que nas diferentes coroas das redes devemos ter transporte em sítio próprio, mas não temos que ir sempre para aquele que é mais caro. E podemos, desta forma, resolver os problemas para os diferentes níveis de procura que vamos tendo na área metropolitana de Lisboa, à medida que nos vamos afastando de Lisboa. Mesmo no excelente exemplo do metro do Porto, o excelente exemplo do metro do Porto não é porque as pessoas do Porto tenham um cérebro maior que as pessoas de Lisboa, ou vice-versa, como imaginam, não é? Simplesmente é um metro mais recente, foi pensado de forma mais recente, a densidade da cidade não é tão pressionante como a cidade de Lisboa e foi possível pensar noutra solução. Mas mesmo nesse caso, há uma linha que vai até à Póvoa de Varzim, eu não tenho 300 km, mas embora conheça bem a zona, é uma distância grande, até à Póvoa de Varzim, que é uma linha que tem alguns problemas. Porquê? Porque, mais uma vez, utilizaram a mesma solução tecnológica do metro do Porto para levar até à Póvoa de Varzim, que são para aí uns 20 km. E já não é tão adequado. Já é uma linha mais deficitária. Portanto, isto mostra bem que temos que encontrar as soluções certas de acordo com aquilo que é a procura e de acordo com aquilo que é o orçamento disponível. E é isso que estamos a fazer. O Programa Nacional de Investimentos, que se inscreve, como disse, agora no próximo ciclo de fundos comunitários, vai prever justamente o desenho de uma rede a ser trabalhada com a área metropolitana, e esses estudos estão a avançar, que permita, digamos, estas soluções diferenciadas, na certeza de que temos que ter, para volumes de procura como este, e Loures é um exemplo clássico, temos que ter transporte em canal próprio. Canal onde só anda aquele modo de transporte. E não anda o Zé Manel a passear de carro. Com todo o respeito por Zé Manel, eu sou Zé também, portanto estou à vontade. Portanto, é isso que temos que fazer. Sabemos, quer dizer, vamos lá ver, é clarinho que é preciso fazer um transporte de escala até ao hospital em Loures. Isso para mim é, quer dizer, não é preciso ser um especialista prémio Nobel, não é para perceber isso. Agora, é preciso trazer um metro enterrado?
não estou nada certo. Mas há algo que vai ter que chegar lá, não há qualquer dúvida sobre isso. E mais ainda, como vos digo, não são poucas as cidades, como eu disse há pouco, como Bruxelas, onde eu entro no metro e a certa altura passa à superfície, à medida que me afasto do centro, não é? Por exemplo, uma das zonas onde está concentrado muitos edifícios da Comissão Europeia, nos arredores de Bruxelas, eu quando estou lá no transporte público, como é evidente, não é? Nós entramos no metro e ela começa a sair à superfície porque aquilo está, digamos, nas fraldas da cidade. E, portanto, não tem problema nenhum para o passageiro. Eu, pessoalmente, até gosto mais de andar à superfície, não é? Entre a luz e tal. Agora, o que eu digo é, o compromisso é deste governo, fica aqui o compromisso, e eu não falo em nome da área metropolitana, mas sei que a área metropolitana está alinhadíssima com isso, é que vamos trabalhar numa rede que preveja a extensão de soluções em sítio próprio de escala para os municípios limítrofes, nos quais claramente está incluído, por excelência, enfim, por razões que são óbvias, Loures, e que permita, de facto, adequar as soluções tecnológicas àquilo que é a procura. E, portanto, eu estou de acordo consigo que Loures não tem que desistir destas soluções de transporte. Acho que para um habitante de Loures exigir que é enterrado para ser igual a coisa ou não, quer dizer, isso é uma coisa que não tem, quer dizer, eu até que exigir, preferia que fosse desenterrado, que é muito melhor, não é? Mas claramente acho que não deve. Pois, exatamente. Portanto, claramente não devem desistir, porque aí já digo que a procura que aqui está justifica soluções de transporte desta natureza, nem que seja um metrobus, não é? E é isso que vai ter que acontecer. Porque se não for assim, vamos ter o metro tal como ele está, porque com os custos, como o Miguel disse, vai ser mais quilómetro, menos quilómetro, o dinheiro não chega para tudo, e depois vamos ter os autocarros a andarem enfiados no meio do trânsito à volta de Lisboa. Isso não queremos, não é? E, portanto, é esse o caminho, é esse o compromisso que nós estamos a assumir.